abençoe e nos dê uma palavra de amor e de acalento ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós iremos ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma poderosa e grande. Trabalha, Senhor, ó Deus, em nosso coração. Nos traga uma palavra de vida, uma palavra de força, uma palavra, Senhor, ó Deus, para que possamos confiar e continuar crendo que o Senhor ainda é Deus, Pai. Confronte, ó Deus, o nosso ego e o nosso eu, que nós possamos sair daqui ouvindo o Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte do Senhor Jesus. De antemão quero aqui declarar já o tema dessa palavra, que é o estandarte da presença, o Deus que vai, o Deus que vai, o Deus que permanece e, por último, o Deus que reina e está no meio do teu povo. Tá? Então, o Deus que vai, o Deus que permanece, reina e está no meio do seu povo. Esse é o propósito da palavra que o Senhor colocou no meu coração, e ela se encontra em alguns textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que nós vamos ler, que é o primeiro estandarte, está em Números, capítulo de número 10, versículo de número 35. Depois, se os irmãos quiserem aprofundar um pouco mais nessa história, vocês podem ler o capítulo de número 2 de Número até o capítulo de número 3. E o capítulo de número 10 também, e o 6 de Deuteronômios. Mas eu vou ler aqui Números 10, 35, que é o primeiro estandarte, que é o estandarte de Judá. O que é estandarte, pastor Felipe? A gente vai explicar, é como se fosse uma bandeira, aquelas bandeiras que ficavam levantadas em cima das tendas, ou nas tribos, digamos, de passagem assim, e nelas tinha alguns versículos. Então, na tribo de Judá, no leste, estava esse estandarte de número 10, 35. Levanta-te, ó Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. Números 10, 35 é a primeira bandeira, a bandeira de Judá. Agora temos a outra bandeira que se encontra em Deuteronômios. Você volta aí, você adianta aí um pouquinho da Bíblia. Deuteronômios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Deuteronômio 6, 4, que é o estandarte da bandeira de Ruben, do lado sul, daquele povo no meio do deserto, que está descrito assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vamos agora para mais um, a gente já está encerrando as leituras. Agora volta de novo para Números, capítulo 10, versículo de número 34. Esse é um outro estandarte que está no lado oeste e pertence à tribo de Efraim. Esse estandarte está em 10, 34 de Números, que diz assim: a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia. Irmãos, corre aí comigo mais uma vez, o 10 mesmo agora. Versículo de número 36, o estandarte do norte, da tribo de Dan. Nós temos aí a frase que estava escrita naquele estandarte: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. E agora, para finalizarmos, que era o centro onde o Senhor habitava na congregação, Números 2, 2, está tudo em números aí, você vai encontrar o único diferente aí em Deuteronômios, que está descrito assim, Números 2, 2. E armaram as tendas ao redor da congregação. E armaram as tendas ao redor da congregação. Então nós vamos pregar aqui hoje sobre os estandartes de Israel que representam aí a presença de Deus. Primeira coisa, irmãos, nós sabemos que um povo gigantesco, enorme, foi tirado por mão forte e levado até o deserto para chegar à terra prometida. E nesse grupo tinha muitas tribos, 12 tribos eram distintas ali.
e a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, mas nós podemos enxergar e ver que cada tribo tinha o seu estandarte, a sua bandeira posta em cima dos seus grupos. E cada um desses arranjos não era só um arranjo militar, mas era um agrupamento direcionado por Deus. Quem direcionou a tribo ficar no norte, no sul, no oeste e também permanecendo ali algumas próximas ao meio, foi o próprio Deus. É Deus quem nos orienta. E eu quero trazer aqui que Deus, irmãos, é organizado. Se há alguma coisa fora dentro da tua vida e dentro da tua casa, corra para organizar. Eu costumo dizer aos meus amigos que a palavra shalom, ela tem um significado a mais também, que é o seguinte: se você quer que sua casa seja abençoada, você deve ouvir este significado da palavra shalom. Qual que é, pastor Felipe? Primeiro, que nada esteja fora do lugar. Segundo, que nada esteja quebrado. E terceiro, que nada esteja faltando. Então esse é o significado da palavra shalom, que é prosperidade. Primeiro, nada quebrado. Segundo, nada faltando. E por último, nada fora do lugar. Eu sei que por muitas das vezes a gente, um jeitinho brasileiro, arruma as coisas que estão quebradas. Mas pelo menos organize, deixe bonitinho. E quando der, possivelmente troque, arranque e mude essa questão. Mas esse era o agrupamento. Nós temos essas tribos e cada tribo tinha o seu estandarte. A primeira tribo era a tribo de Judá, que nós vamos falar aqui, que ficava no lado leste. E o lema que tinha na sua bandeira era o Deus que vai à frente, em Números 10, 35. Levanta-te, ó Senhor, e dissipa-se os teus inimigos. A palavra aqui em hebraica é Kemun Yavé, ou seja, Senhor, levanta-te em nosso favor. No hebraico há um grito, no hebraico há um clamor. Eles clamam e dizem: Senhor, se levanta e vai à frente do teu povo. Pai, se levanta e vai adiante de nós. Por quê? Porque se os inimigos estiverem lá, o Senhor dissipa eles, coloca por terra. E nós temos que trazer para a nossa vida essa mesma aplicação desse estandarte. Nós temos que levantar um estandarte em nossa vida espiritual e dizer: Senhor, vai à frente e dissipa e tira os inimigos que querem nos impedir. O que eu tenho que fazer não é tomar a frente ou a direção, mas pedir para que o Senhor vá. E aqui, irmãos, no hebraico a ênfase está como se fosse um grito, porque tem pessoas que ele fala assim: Senhor, se levanta e vai na minha frente. É como se a pessoa não tivesse necessidade, não precisasse. Mas esse povo aqui gritava como um clamor de guerra: Senhor, se levanta e vai à minha frente, porque sozinho nós não vamos conseguir. O que hoje o Senhor está pedindo a você é que você levante o estandarte na sua vida, de que Ele vai à frente, rompendo barreira, quebrando os arcos, e os inimigos não vão resistir o caminho que o Senhor propôs para você. Aleluia. Glória a Deus. A diferença nessa aplicação, nesse algo repetindo, porque o caminho que eles estavam caminhando era o caminho de Deus. E nós temos que seguir a mesma lógica e o mesmo caminho. Agora notemos aqui nesse versículo, você que está aberto, que esse estandarte foi revelado por Deus para que o povo pudesse marchar. Todas as vezes que Israel se levantava, a tribo de Judá louvava ao Senhor com esse versículo. Nós podemos voltar aqui, 10:35 de Números. Levanta-te, ó Senhor, e dissipa-se os teus inimigos. Todas as vezes, evangelista Jefferson, que eles tinham que marchar, que eles tinham que caminhar, que eles estavam enfrentando um processo, que eles estavam enfrentando um exército, eles clamavam: levanta-te, ó Senhor, e vai à nossa frente. O problema nosso, por muitas das vezes, é que nós queremos nos levantar sem que Deus vá na frente primeiro. Nós queremos fazer sem que antes Deus nos anteceda e que o inimigo caia por terra. O problema é você querer tomar a frente e a decisão
decisão que Deus não mandou você tomar, seguir o caminho aonde Deus não lhe ordenou seguir, e eu digo que há consequências, nós precisamos tomar cuidado com essas consequências. Agora vamos mais adiante, porque nós podemos ver que no contexto que eles clamam, eles também louvam a Deus. Esse louvor expresso, levanta-te ao Senhor, deixava caracterizado. Todo louvor, irmãos, que nós louvamos diariamente, fica gravado na nossa mente. Então Israel está dizendo, vamos louvar, porque nós temos que aprender que todas as vezes que nós se levantarmos, Deus tem que ir à frente. Aprenda hoje, com a palavra que nós estamos pregando, todas as vezes que você for tomar uma decisão, que você for se levantar, diga, Senhor, vai à frente. Senhor, dissipe os inimigos. Senhor, tira os impedimentos. Pai, se é uma porta de emprego, tira tudo impedimento. Pai, se é uma libertação, vai na frente, Senhor, para libertar. Acalma os ânimos. Tem hora, irmão, que as coisas estão tão terríveis entre a família, que a pessoa quer levantar a voz, sendo que ela tem que mandar, Senhor, vai acalmando, que depois eu vou chegando, o Senhor vai me dando sabedor, mas vai à frente. Age, Senhor, por intermédio do meu clamor. É aí que nós encontramos uma aplicação dádiva desse primeiro estandarte. Agora vamos para uma aplicação aqui nesse texto. Nós temos aí Josafá, que escolheu um grupo de pessoas para louvar ao Senhor, e ele vence uma guerra só no louvor. Não teve espada, não teve flecha, só teve... Eita glória! Deus, diga para o seu irmão assim, Deus te deu uma arma, use ela. Deus te deu uma voz, Deus te deu uma boca. E Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei. O Senhor está dizendo, não é batendo, não é agindo, não é empurrando, é com louvor que a situação vai se responder. Se nós formos para Gideão, Gideão vai pegar só 300 irmãos. Diminui o exército de Gideão, só 300. Quando eles vão para poder batalhar, o que eles usam? Espada? Flecha? Lança? Eles xingam alguém? Batem alguém? Determinem alguém? Eles clamam que o Senhor colocou na boca deles, pelo Senhor e por Gideão. Olha a sabedoria que Deus está dando para alguém aqui hoje. Não é com teu grito, não é o que você quer dizer, é o que eu coloquei na tua, pelo Senhor e por Gideão. O povo diante a muralha de Jericó precisou de martelo, precisou de marreta? Não. Apenas o soar e o cantar, as muralhas vieram ao chão. O que Deus quer de você nesse processo é que a sua boca se abra para adorar e engrandecer, porque Ele está indo à frente. Aleluia! Não é para questionar, murmurar, espernear, mas para você dizer, o Senhor está indo à minha frente. Glória! Eu sei que não é fácil, irmão. O processo ferrenho é a gente clamar, o Senhor está indo na frente. Às vezes a gente quer questionar, mas aqui Deus nos mostra que está falando com alguém que é preciso clamar e dizer, Senhor, levanta-te e vai à minha frente. Segundo o estandarte do sul, da tribo de Rúben, o Deus único que merece a nossa adoração. Deuteronômio 6:4 diz, ouve, ó Israel, que é o Shema, ó Israel, Adonai Elohim Echad. Ou seja, o Senhor é o teu único Deus. É o que diz, olha lá. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui traz uma questão de unidade composta. O nosso Deus é um. E Ele é o único que merece toda a nossa atenção e adoração. Não adianta nós querermos substituir, irmãos. Colocar outra coisa, o Senhor, Ele é o suficiente na nossa vida. É Ele quem é digno, é Ele quem merece o teu tempo, é Ele quem merece o teu tempo, é Ele quem merece a tua disposição. Porque o que tem de pessoas se disponibilizando mais para outras coisas do que para as coisas de Deus não é brincadeira. E Deus está dizendo, a adoração é só para mim. E a adoração não é só você vir aqui e louvar um hino bonito, né?
remove a minha pedra, me chama pelo nome. Não. Adoração é corpo, alma e espírito. Tudo é entregue à ação, movimento, testemunho, aonde você estiver. E como é que está sendo? Será que o tempo está sendo entregue a Deus? O Shema está sendo pregado na sua vida? Como isso está afetando os nossos corações? Nós precisamos entender isso. Eles aqui trazem a memória. Levantando esse estandarte, nós não podemos nos esquecer que Deus é o único digno de toda adoração. Que Deus é o único digno de todo o meu tempo. Que se for para escolher entre casa, entre família e Deus, eu fico com Deus. Se for para escolher filho, esposo e Deus, eu fico com Deus. Se for para escolher entre emprego, carro, casa e Deus, eu fico com Deus. A escolha, irmão, não deve nem ter dúvida. Pôs na mesa família e Deus, irmão, você já abraça Deus. O próprio Jesus vai dizer, ó, quem não odeia, no sentido hebraico, cultura hebraica, eles usam um antagônico muito forte. Quem não odiar mãe e pai por amor de mim, não é digno de... O que Jesus está dizendo? Aquele que não amar mais a mim do que pai e mãe, não é digno de... Irmãos, eu vou falar uma verdade, tem crente dentro da igreja que ele não ama o Senhor o suficiente, além de um familiar, além de um filho, além de uma esposa, de um amor. Não ama, irmão. Ele põe o outro na frente de Deus. Aí é uma mensagem que eu ouvi de um pastor há muito tempo, que eu já falei aqui, que é destronando Deus. Ele tira Deus do trono e coloca o filho, o esposo, e vai colocando, destronando Deus. Mas a palavra nos diz, levante o estandarte, dizendo, Senhor, vai à frente, e o estandarte, só o Senhor é digno do meu tempo, do meu amor, toda a minha dedicação é para o Senhor. Próximo estandarte que aparece, que é o estandarte do oeste, da tribo de Efraim, o Deus que protege em todo o tempo. Nós temos aí Números, capítulo de número 10, versículo de número 34. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia. Existia uma nuvem que quando o sol raiava, ela protegia com que o sol não molestasse aquele povo de dia. E existia uma coluna que de noite ela vinha e não deixava aquele povo sem luz e sem um aquecimento. O que é isso, pastor Felipe? A palavrinha que aparece aqui para nuvem é a palavrinha Anã. Ela que é figurada da presença protetora de Deus e orientadora também da Shekinah de Deus, ou seja, da glória de Deus. O que é isso? Enquanto eu estou caminhando, Deus está cuidando de todas as coisas. Enquanto eu estou prosseguindo, olhando para o alvo, fazendo a vontade de Deus, Deus está cuidando de tudo. O que eu preciso fazer é levantar os estandartes, porque eu sei que a nuvem de Deus me protege do sol. A coluna não me deixará sem direção. Ela me dará luz, ela me aquecerá, não me deixará em desconforto, mas me trará um consolo da parte de Deus. E hoje, irmãos, essa presença que habita em nós, do Espírito Santo, é a que nos guia, a que nos fortalece. Como nós já falamos aqui no culto, não é amigo, não é companheiro, não é parceiro. O Senhor é quem te guarda e cuida de todos os seus passos nesse processo. Aleluia. Olha para a história desse povo, irmãos, que andou no deserto. A Bíblia diz que a roupa crescia, o sapato crescia nos pés, e o Senhor ainda enviava o maná do céu. Teve um tempo ali em Números capítulo 11 que eles se enjoaram do maná e pediram cordonizes, carne. E o Senhor foi tão misericordioso que enviou para eles carne. É o Senhor dizendo, nesta caminhada, pode ficar despreocupado, que eu não vou deixar faltar a comida no teu armário, eu não vou deixar faltar a roupa no teu guarda-roupa, não vou deixar faltar o dinheiro na tua conta, o que for necessário nesta caminhada eu vou prover. Mas se lembre que Ele é o centro e que Ele que está na frente de todas as coisas. Glória a Deus. É Ele quem vai providenciar para você os recursos dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. É o que Mateus capítulo 6, 33 diz: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que estão no texto vos serão acrescentadas. Eu não sei qual que é a tua preocupação neste momento, mas há um Deus, como coluna e como nuvem, que está dizendo, eu vou te sustentar, pode ficar despreocupado. Aleluia.
Deus não vai deixar faltar na tua mesa o necessário para a tua vida. Aleluia. Ele vai te cobrir, Ele vai te dar amplitude. A Shekinah, irmão de Deus, está sobre a tua vida. Eu creio, Jesus. O próximo estandarte é o estandarte do norte, da tribo de Dan, que é o Deus que repousa entre nós. Nós podemos ver no texto de Números 10, 36, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. O povo tinha esse estandarte erguido na tribo de Dan, dizendo: Senhor, quando nós formos, o Senhor vai à frente. Senhor, quando nós formos adorar, só tem o Senhor na nossa vida. Senhor, é o Senhor quem é a nuvem, é o Senhor quem é a coluna de fogo. Mas tem uma coisa, Senhor, quando eu cansar, quando eu precisar parar, pare comigo. Esteja perto de mim. Esse povo está chamando Deus numa intimidade. Senhor, quando eu estiver cansado, oprimido, meu Deus, quando eu não aguentar mais e precisar parar, pare comigo, Senhor. Não me abandone, não vá na frente, mas pare comigo, Senhor. Não retira de mim a tua intimidade, Pai. Quando eu parar no deserto, fica comigo, Senhor. Aleluia. E nós vemos isso num clamor de um líder chamado Moisés: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for. Eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, não quero querubim, eu quero a tua presença. Oh, adorado Deus. Se preocupa não, que quando você parar, a presença de Deus vai parar junto com você. Quando você precisar descansar, a nuvem vai pousar junto de você. Deus está dizendo: eu sei quando você precisa parar, eu sei quando você precisa se levantar, eu sei quando você precisa caminhar, eu sei de quando você precisa de uma pausa. Deus sabe, Cristina. Deus sabe, meus irmãos, quando você precisa de uma pausa. Ele entende, irmãos. Será que a gente acha que Deus é aquele Deus rígido, vai caminhando, vai. Não, tem hora que ele fala assim: é hora de parar. Paramos aqui no deserto de Mara, paramos ali mais para frente no Sinai, momento de parar, Deus sabe. Só que tem uma coisa: quando você parar, peça para que ele pare com você, e se ele não parar, corra atrás da nuvem. Aleluia. Porque tem gente que ele fala: Senhor, eu vou parar, e ele senta, e a nuvem continua indo. Deus não para com ele, porque não é momento de parar. Não é momento de descansar. A nuvem aqui, o verbo é shu, que traduz uma questão de, quer dizer, de voltar. A expressão voltar é shu, traduz uma questão de voltar. E voltar com intimidade. Senhor, nós vamos parar aqui, mas para conosco. Eu estou precisando descansar, Senhor. Mas faz o seguinte: eu só vou parar se o Senhor parar comigo. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. E esse povo, irmãos, tinha que ter uma fé muito grande, porque do instante em que a nuvem se movia, eles já tinham que tirar os pinos das barracas, as madeiras, juntar tudo num saco e ir para onde a nuvem ia. Sabe o que Deus está dizendo? Não se apegue a nada, porque quando eu chamar você, tu vai. Aleluia. Não fique preso, não se corrompa com nada, porque quando eu começar a me mover, a te chamar, tu vem. Glória. É por isso que muitos ficam para trás, irmãos. Se apega a casa, a carro, a dinheiro, e quando a nuvem começa a se mover, ele não quer largar. Não quer sair do lugar. O Senhor está dizendo: eu sei o momento de parar. E não é agora o momento de você parar. Eu sei o momento de repouso. E não é agora o momento do repouso. Eu estou chamando você para caminhar. Nós temos que entender, evangelista, que esse é o nosso Deus, que se move na hora que quer, que vai para onde quer, e nós sabemos que temos que segui-lo, porque não tem outra alternativa, não tem outro meio. O povo pedia, e nós sabemos que nós podemos pedir, porque o povo pediu: Senhor, volta, mas habita conosco. Você pode pedir para parar. Eu quero descansar um pouquinho aqui. Não estou falando parar, não, entregar, viu? Entenda bem o que eu estou dizendo. Estou falando da questão de descanso. O povo aqui está: Senhor, nós queremos descansar um pouquinho, mas habita em nós. Não deixa a gente parar e o Senhor ir, não. Habita, para conosco, esteja conosco. É Jesus, Deus grande. Agora nós vamos para a última parte, que é o centro. Essas tribos estão focadas
estão em redor, leste, oeste, sul, norte, da congregação. E a congregação era onde a nuvem de Deus se manifestava. A glória de Deus estava. Números 2:2. Olha o que diz. E armaram as tendas ao redor da congregação. Aqui é que está. Aonde você está armando a sua tenda? Será que é perto da presença de Deus? Ou é longe da presença de Deus? Quantos cultos você precisa vir para fixar a tua tenda com Deus? Jesus. Aí o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que para descansar na sombra de alguém, eu preciso estar perto dele, perto dela. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu estou no centro, aonde você está armando a sua tenda. O mais perto ou o mais longe? É Ele quem está no centro. E outra coisa, irmão, quem está no centro reina. Quem está no centro comanda. Eles não serviam a um rei, no caso físico. Não serviam a um líder físico. Eles serviam a um Deus que habitava diante da congregação e falava por meio de Moisés e ainda por meio dos profetas. Se você vai no capítulo número 11, Eldade e Medade profetizavam. E aí foi olha, irmão, isso aqui é poderoso. Eldade e Medade estavam profetizando. Chegou um jovem para Josué, correu e falou assim, ó, Eldade e Medade está profetizando. Mas Josué chega para Moisés e fala assim, Moisés, tem um pessoal profetizando lá. Moisés olha e fala assim, mas qual é o problema? Por que tu está com ciúmes? Quem dera Deus usasse todos na revelação e profetizando. Sabe o que é isso, irmãos? Deus não quer usar só um, Deus quer usar todos. O problema é quem está perto. Quem é que quer se aproximar do centro da presença de Deus. Deus não quer usar só o pastor, só a pastora, a liderança, não. Deus quer usar quem está próximo da presença dEle. Que quer se encher da graça do Espírito Santo de Deus. Então eles estavam acampados ao redor. Esses estandartes, irmãos, como nos foi dito aqui, no leste o Senhor vai à frente. No sul, Ele é o único digno. No oeste, Ele cobre com a nuvem. No norte, Ele repousa no nosso meio. E no centro, Ele está reinando. E eu quero perguntar, qual é o estandarte que você tem erguido na sua vida? Será que é o estandarte do medo? O estandarte da fuga? Da covardia? Ou o estandarte do Senhor? Vai à frente. Ou o estandarte do Senhor, repousa sobre mim a tua glória e o teu poder. Que possamos refletir isso na nossa vida e que possamos levantar os estandartes que Israel levantou em meio à caminhada para a terra prometida. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos conduziu. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar e nos levar em paz no nome de Jesus.